Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje o assunto que vamos abordar é por que essa situação, a situação que você mentalizar aí, não está dando certo. Vamos ver quais são as energias aqui presentes do que vai ser possível revelar para vocês e assim, com essas informações, você transformar algumas coisas na sua vida e abrir caminhos, abrir energias, tá certo? Então, vamos para as opções. Grupo de número 1, a granada. Grupo de número 2, calcita ótica. Ou grupo de número 3, a ponta de quartzo fumê. Lembrando que para consultas na sua energia é só acessar a descrição abaixo. Vamos começar aqui, grupo de número 1, granada. Porque essa situação não dá certo. Mentalize aí essa pergunta e vamos juntos ver o que o tarô tem para dizer. O diabo, a justiça, o julgamento e a temperança. Porque essa situação não dá certo? Mentalize aí essa questão. Ás de paus, 2 de paus, rainha de copas e 6 de copas. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Saiu energia do diabo com o ás de paus. Na sua mente, tem uma energia mental sabotadora, ou mesmo podendo ter, você pode aqui ter acesso a seres, caso você acredite, é claro, seres que possam estar aí te colocando em situações nebulosas, você acaba não enxergando ao certo as soluções, pode acabar não enxergando os caminhos, então pode ter tanto influência espiritual, caso você acredite, não de grande monta, não influência espiritual necessariamente difícil de ser abolida da sua vida, de ser mandado embora, tá? Mas tem aqui alguma energia espiritual para aqueles que acreditam. Para aqueles que não acreditam, o processo sabotador pode ser o seu próprio mental. Lembrando que, ainda que tenha seres espirituais aí atrapalhando essa situação para você conseguir ver com mais clareza, entender, pensar com mais lucidez, a gente também tem as nossas próprias reservas, que faz com que muitas vezes conectamos com seres desse tipo de vibração energética. Então, assim, quando não estamos bem, quando não estamos com pensamentos saudáveis, né? A gente pode sim entrar numa frequência, numa vibração e acabar atraindo pensamentos de seres que vão contribuir para a distorção das coisas, tá? E isso é normal, porque nós oscilamos. Os seres humanos oscilam de humor, de pensamento, de vontade. A gente oscila ao longo do dia, durante a semana, durante o mês. Então é natural a gente entrar em certas faixas vibratórias. Agora é saber sair, é saber também dar apertar o botão de desligar, né? E assim você vai e se conecta com outros tipos de pensamento, outras atividades, até para ocupar a sua cabeça também. Então, não é nada que não possa ser resolvido. Essas questões espirituais, energéticas, laços que às vezes a gente vai criando ao longo do caminho, ou mesmo laços que a gente já carrega de outras vidas, para aqueles que acreditam, sempre bom lembrar, acaba que a gente pode sim resolver, né? Com as ferramentas, com uma oração, às vezes não necessariamente precisa ir num centro, precisa ir num templo, num lugar específico para melhorar isso.
Quem gosta, é sempre bom ir, lógico, fazer uma limpeza, tomar um passe, alguma coisa assim, sempre bom. Até porque quando a gente vai em templos também, esses seres vão lá junto com a gente, são doutrinados, são acordados, né? E a nossa parte também é importante a gente fazer orações, limpezas, meditações, até uma atividade física pode contribuir muito para a desconexão desse tipo de energia. Então, o que dá para ser feito, está ao seu alcance, faça. E se puder fazer a mais, indo para determinados locais, também é bom, tá? E a gente tem aqui um Ás de Paus ao lado, que traz energia muito forte de conexão, né? Seja com os pensamentos limitadores, provocados por você ou por terceiros espirituais, ok? Para alguns casos aqui também pode ser pessoas que estejam sabotando o seu caminho, que podem contribuir para você pensar diferente, ou pensar que não é capaz, ou pensar que não é possível, sabe? Então tome cuidado também com quem você fala sobre determinados assuntos e o que elas trazem de informação. Se você sentir uma carga de uma pessoa que está falando as coisas ou por inveja, ou por te sabotar, querer te sabotar, né, ou querer que você não acredite no seu potencial, entenda que não é para essa pessoa que você tem que conversar, que você tem que falar, tá? Porque é importante também a gente distinguir quem está realmente do nosso lado nesse momento, nessa fase da vida. Ou para questões específicas. Não é todo mundo que realmente vai estar estendendo a mão, tá bom? Na parte aqui emocional, saiu a carta da justiça com o 2 de paus. O que nós temos é que existe aqui uma necessidade de entrar em contato com as suas emoções para poder elucidar um pouco mais essa situação, né? Entender quais são os seus sentimentos que fazem com que essa situação não caminhe para frente ou não caminhe do jeito que você gostaria. Quais são as suas emoções que te sabotam também? Não só os pensamentos, mas às vezes é um sentimento que vem muito forte de raiva, de medo, de insegurança, de ansiedade. Sentimentos que vão denunciando aqui que até mesmo que seu mental pode estar acelerado, que você está recebendo influências energéticas e por isso mesmo faz com que os sentimentos não fluam. Com esse 2 de paus aqui é como se o sentimento tivesse não estagnado, mas é como se o sentimento tivesse represado, querendo sair, querendo se libertar de algum sentimento, de alguma emoção, mas não encontrando ainda caminhos para isso. Principalmente que pode ser que você esteja nesse momento muito mental, muito racional e deixando de lado o coração. Então, sempre que possível, pense com a cabeça e sinta com o coração. Não deixe de lado um ou outro, ou não coloque de forma muito exaltada só a razão ou só a emoção, tá? É importante aqui ter o equilíbrio e ouvir as duas coisas. E se as duas coisas forem contraditórias, não tem problema. Mais para frente as coisas se resolvem, você chega num denominador comum. Mas é importante ouvir essas duas potências, não só focar em razão e acabar deixando de lado também, ou silenciando o que você está sentindo, tá? Então, dá uma observada em sentimentos sabotadores que, na verdade, mais te reprimem do que te libertam. E aí aqui, com relação à parte de execução, saiu o julgamento com a rainha de copas, tá? Então, temos aqui uma certa pausa que você pode estar vivendo de ações mais concretas ou ações que definem a situação. Você pode até estar agindo, mas fazendo coisas que ainda não mostram o que veio, sabe? Fazendo coisas que ainda não estão te dando resultado. E por isso mesmo, é como se pedisse aqui, olha, você terá mais resultado quando sentir a emoção. Você terá mais resultado quando deixar fluir o que você está sentindo aí dentro. E fluir de forma a não conter mesmo, sabe? O que você está sentindo aí, deixa, se for um sentimento ruim, deixa ir tudo para fora. E novos sentimentos sendo nutridos, nutra eles com muita intensidade, com muita vontade. Então, por exemplo, se é um projeto que você pergunta aqui, pode ser que seja importante colocar mais amor,
mais dedicação, mais paixão na hora de fazer, ou mais alegria, ou mais pensamento de que é possível ser realizado, né? Então, pensamentos positivos colocar em doses maiores. E os pensamentos, ou emoções, né, desculpa, ou emoções positivas, colocar elas em doses maiores. Agora, as emoções que não estão fazendo você fluir nesse propósito, nisso que você quer que dê certo, deixe passar, sinta tudo, deixe escoar, deixa sair e se renove, entende? Seria essa aqui o conselho da Rainha de Copas para você. Sinta com toda a vigorosidade, sinta com muita verdade, com muita intensidade o que está aí, o que é de bom, né? É claro que a gente não pode ignorar que a gente também tem emoções ruins, mas as emoções ruins a gente acolhe, a gente tenta entender e a gente fala, ok, as emoções ruins, vocês estão me fazendo ir para onde eu quero ir? Se não estiver fazendo, troca as emoções, tenta exercitar novas emoções, tá? Para realmente a coisa fluir e sair da carta do julgamento, porque a carta do julgamento muitas vezes traz ações que você vê um resultado mais lá na frente, um resultado mais demorado, um resultado que... não que você esteja fazendo coisas equivocadas, tá? Não é isso, porque a carta do julgamento é muito boa para execução. Só que é uma execução lenta, é uma execução que parece que você dá um passo e dá 3 para trás. Porque tem sempre um processo de revisar o caminho, sabe? Então, continue fazendo o que você está fazendo, mas colocando mais dose emocional nisso. E ao mesmo tempo, comece a procurar aquilo que realmente está surtindo efeito. Comece a fazer coisas e avaliar, tá surtindo efeito? Não tá? Então deixa eu reorientar a rota, sabe? Esse julgamento aqui vai ser muito importante para isso, porque você tá com uma análise boa, você tá conseguindo ver as coisas. Só que precisa de mudanças internas aqui, tá? E aí, espiritualmente, saiu aqui temperança com 6 de copas. Espiritualmente pode ter situações do passado, seja dessa vida ou de outras, que trazem limitações para a conquista do que você deseja, que trazem as situações não dando tão certo, não caminhando e fluindo melhor, tá? Então, assim, nada que essa temperança não possa resolver, porque é uma carta positiva aqui, certo? E que fala muito de equilíbrio, né? A própria temperança fala do equilíbrio, da ponderação, que você pode fazer agora nessa vida, porque você já tem recursos suficientes para fazer o equilíbrio. Não importa necessariamente o que foi especificamente lá no passado que aconteceu para travar energia. Claro que se você for atrás de saber, legal, é mais uma peça do quebra-cabeça. Mas ainda assim, aqui com essa carta da temperança, você já está pronto ou já está pronta para fazer os ajustes. Você já está conseguindo ver com clareza algumas coisas aqui, ou a grande maioria das coisas, e por isso, com essa vida que você tem, você já pode perceber. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Vamos supor que nessa vida eu sinta insegurança. Eu sinto insegurança quando eu vou iniciar as coisas, ou eu tenho um sonho, eu acho que eu quero alcançar, mas eu não acredito tanto assim. Eu fico inseguro, eu acho que talvez não seja para mim, talvez eu esteja sonhando alto demais. Então, esse sentimento é sabotador. É sabotador porque é como se você se colocasse pequena diante de um objetivo, ou pequeno diante de um objetivo. Eu não preciso olhar para vidas passadas para identificar onde está a minha insegurança. Eu já sei identificar. Isso é um sinal de insegurança. Então, a partir do que esse mundo hoje tem de informação sobre insegurança e como ir melhorando isso, é aonde eu vou me apoiar. Eu não preciso saber necessariamente lá no passado e tal a causa. Já estou identificando a insegurança. É claro que em processos terapêuticos a gente acaba indo para a raiz das questões porque ajuda e elucida mais a situação, clareia mais a situação. É muito legal. Agora, se você não tem acesso, você não pode fazer esses processos terapêuticos, percebendo que tem uma insegurança, é focar na solução, é focar no que você pode fazer para ir diminuindo essa vozinha que te ataca de vez em quando ou de vez em sempre as inseguranças, entende? Então, aqui fala que a temperança com recursos que você tem hoje, que está disponível para você, não importa a sua condição financeira, com recursos do mundo, porque já tem pesquisas 1000 aí para identificar
os problemas, as questões humanas e o que a gente pode fazer. Tanto pesquisa científica, da medicina, da psicologia, das ciências sociais, né? Pesquisas mesmo que vão mostrando condições humanas. A gente também pode se apoiar. Até mesmo nutrição, às vezes é questão de comer um alimento, às vezes é questão de tomar um remédio, às vezes é questão de entender os processos da mente humana, de comportamento humano. E isso hoje com a internet facilitou e ampliou o conhecimento para a gente. Então, com os recursos que você tem, procure identificar o que você pode fazer aqui. Espiritualmente e energeticamente, isso vai ser muito bom para você. Porque aqui fala, você já tem condições. Tem questões do passado? Tem. Se você for procurar ver, ótimo. Se não tiver condições, se perceba, tenha esse processo de autoconhecimento, porque aí você vai fazendo os ajustes necessários, tá certo? Deixa eu só complementar aqui e ver como essa situação fica. Se você fizer alguma dessas mudanças, né? Se você propor mudanças aqui para você, para poder mudar o resultado dessa situação. O que abre para você aqui? Sentir de fazer, vamos fazer. Vamos tirar essas cartas para ver. Ótimo, fazendo as mudanças, o que vem? Vem o eremita com o rei de ouros. Ótimas cartas, mostra aqui que fazendo as mudanças você tem não só o ganho de consciência, amadurecimento, mas também a conquista daquilo que você quer. Com esse rei de ouros aqui, me fala que a situação vira a seu favor. Então, o que não está dando certo, passa a dar certo, passa a prosperar, passa a uma situação que traz bonança, que traz alegrias, que traz felicidade, plenitude, sensação de conseguir chegar lá, certo? Então, temos um eremita que também mostra que o processo talvez valerá muito mais a pena do que a conquista em si. E aí vem uma satisfação muito mais duradoura, porque não teve só o ganho final, mas teve todo um ganho do percurso que vai te equipar, como se fosse a sua bagagem, mas uma bagagem boa, sabe? Que você sempre vai poder voltar lá e falar, olha, eu já vivi aquilo, então agora eu sei lidar com o que está por vir, entende? Bom, ótima leitura. Aqui finalizo para o grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo também com mais pessoas e veja se você está inscrito no canal e nos vemos na próxima leitura. Vamos ao grupo de número 2, calcita ótica. Mentalize aí essa pergunta. Por que essa situação não está dando certo? Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer. A morte, o julgamento, a força e o diabo. Mentalize a pergunta, por que essa situação não está dando certo? Sete de paus, rainha de espadas, 10 de copas e 7 de copas. Bem, na parte mental, energeticamente, o que nós temos? Processos de resistência que você pode estar passando diante dessa situação específica. Resistências de pensamento mesmo, de enxergar a situação, talvez as suas próprias convicções estão sendo colocadas à prova aqui e você de alguma maneira pode estar resistindo a mudar ou resistindo a mudar de ideia, resistindo a mudar de convicção, de ideal ou de percepção da situação, tá? Então se envolve aqui seu próprio jeito de comandar a vida. Pode ser que você esteja sentindo essa resistência em mudar como você pensa e a partir desses pensamentos vão gerando os efeitos, né? Porque tudo começa pela mente, tudo começa com o pensamento.
Para você fazer qualquer coisa, primeiro você pensa, você sonha, você idealiza, você analisa, raciocina. Então, acaba que eu vejo uma situação de desgaste, mas é como se você já estivesse por um fio, é como se você já percebesse aqui que é importante mudar a forma de pensar, de entender a situação. Falta só um pouco para você realmente se libertar disso e trazer na mente as ideias que vão fazer com que você flua nessa situação ou conquiste essa situação também, né? É uma leitura geral, então pode ser muita situação aqui. A parte da mente parece até estar mais bem resolvida, é como se você entendesse que é importante fazer alguns ajustes no pensamento. Às vezes você pode até mesmo pensar assim, bom, eu olho para a vida com um óculos mais cinza, ou neste momento eu estou fazendo isso, ou então neste momento eu estou reclamando, neste momento eu não estou sentindo que sou capaz, nesse momento eu não estou sentindo o meu potencial. Tem os pensamentos sabotadores, os pensamentos que estão me condicionando a acreditar que essa situação tá ruim e vai continuar assim, não vai ter resolução. Então, é questão mais de você afinar esses pensamentos e ir caminhando para aqueles que vão realmente trazer para você soluções, percepções mais aguçadas da realidade, caminhos também que você pode percorrer, porque às vezes com o pensamento na resistência a gente não vê as soluções e estão logo ali, né? Então faça essa transmutação nos pensamentos porque já está para chegar. Para chegar às novas ideias, às novas percepções disso e como você pode conduzir melhor essa situação. Por que está um pouco melhor? Que eu falei, está um pouco melhor a sua questão mental. Porque na parte emocional aqui, com a carta do julgamento e rainha de espadas, eu vejo que você está muito mais mental do que emocional. Isso pode estar atrapalhando essa situação. Pode ser que isso não esteja dando certo porque não tem doses de afetividade, ou de amorosidade, ou de acolhimento, ou de sensação até mesmo de esperança, tá? Veja se você não está muito frio ou muito fria para olhar para esse lugar, para olhar para essa situação, muito racional, muito crítico da situação, sabe? Porque às vezes a gente acha assim, não, mais razão do que emoção, né? Vamos ter mais razão do que emoção. Mas a razão não pode perder a doçura. A razão não pode perder também o acolhimento. Pode ser tão crítica, tão cortante, sabe? A ponto de doer, a ponto de a situação não estar dando certo e isso te machucar demais, entende? Porque as coisas da vida têm os seus entraves, têm as suas barreiras para enfrentar, mas não quer dizer que a coisa não vá acontecer. Só quer dizer que a gente está enfrentando uma barreira, uma fase, um chefão do joguinho, sabe? Estamos enfrentando aquele chefão lá muito difícil, mas depois vem uma nova fase que começa legal, que começa bem, depois lá na frente tem um outro chefão. Então, a vida é assim. Muitas vezes as barreiras vêm e parecem que elas são intransponíveis, parece que as barreiras são difíceis de serem derrubadas. Mas é questão de pensar de forma estratégica, a razão, junto com a garra, a emoção. Junto com fazer, imprimir a vontade, né? Se colocar proativo ali, com uma emoção equilibrada também. Então, é importante aqui dar uma olhada se você não está vendo tudo por uma ótica racional a ponto de ser um racional cortante. Um racional que te desestimula, que te machuca, ou que te leva para baixo, ou um racional que te sabota, te coloca num lugar de não merecedor ou não merecedora da situação, tá? E aí temos força com 10 de copas nas ações, do porquê não tá dando certo. Vir uma força com 10 de copas, pode ser aqui duas situações que eu enxergo por hora. Procrastinação, vem claro aqui, para alguns casos, não é para todo mundo, uma procrastinação, ou mesmo para outros casos, desistência. Tipo, ai, cansei, sabe? Cheguei no meu ponto final aqui, com esse 10 de copas, sabe? É claro que dentro do tarô a gente olha tudo com luz e sombra. Como uma pergunta para explorar o lado sombra, eu não vou olhar para o 10 de copas no lado da luz, tá?
Então, por isso que eu faço as adaptações a depender do conjunto de cartas que saem. E a pergunta que eu tô fazendo. Então, eu vejo, sim, a desistência ou a procrastinação. Às vezes, você ainda quer estar no caminho, você ainda quer conquistar, mas está procrastinando, está enrolando para a situação. E tudo bem, porque às vezes fica cansativo, fica desgastante. Às vezes a gente fala, nossa, vai dar um trabalhão. Se vai dar um trabalhão, para que começar? Ou, se vai dar um trabalhão, eu vou preencher minha vida com outras coisas para fazer e quando eu tiver energia eu vou lá e faço. Mas aqui pode ser que você já nem esteja mais com essa energia a seu dispor, né? E aí você agir pela motivação pode ser que demore para você dar o passo, porque a gente não tem motivação 100% do tempo, né? Então eu vejo que é possível a procrastinação estar batendo aqui ou então a desistência. Você acreditar que já chegou no limite, que já chegou num ponto de esgotamento emocional, que não tem como tirar satisfação dali. Não tem como tirar, não tem como conseguir um resultado melhor. Simplesmente aceitou o fato que não está dando certo, ou que não vai dar certo mais, certo? Então, esse sentimento aqui, a não ação, não é nem sentimento, né, que a gente está vendo as atitudes, mas a não ação vem desse esgotamento energético, mental ou mesmo emocional para a situação. Agora, espiritualmente, temos um diabo com 7 de copas, que você pode estar recebendo interferências de seres espirituais, tá? Que estão te levando à confusão. Pode ser processos de magia? Pode ser processos de magia mental? Sim, porque nem todo mundo faz magia prática mesmo, né? Querendo atrapalhar a vida dos outros, mas às vezes os nossos pensamentos são como magia. Inveja, ciúmes, recalque, querer diminuir os outros, jogar uma energia de que o outro tá melhor ou tá pior, ou criticar, julgar. Tudo isso são magias mentais e direcionadas a pessoas, porque a gente olha, a gente julga, a gente, né? Ou mesmo fala diretamente para a pessoa o que pensa, já denunciando ali o que você está sentindo. Então existem as magias mentais também. E aí aqui eu vejo essa situação na espiritualidade saindo. Pode ser que você tenha tido abertura de campo para entrar essas energias no seu campo, né? E aí tá recebendo a interferência de terceiros, encarnados ou desencarnados, e aí depende da sua crença, mas recebendo essas interferências aqui para não ter fluidez no projeto, ou ter fluidez nessa situação e conseguir reverter, né? Começar a dar certo. Aqui se faz muito interessante alguns tipos de trabalhos de limpeza energética. Pode ser banhos, pode ser orações, pode ser ir num templo, perguntar o que pode ser feito, ferramentas, né? Ferramentas que podem te auxiliar. Tem um canal que eu gosto muito, da bruxinha do tarô, vou até deixar na descrição do vídeo o canal como indicação, que eu sigo, eu gosto muito do conteúdo da taróloga, da Duda, e já me consultei com ela também, já fiz uso de algumas ferramentas que ela pratica para limpeza, então vou deixar o contato aqui do YouTube para vocês acessarem, muito bom, recomendo demais. E é isso, né, gente? Taróloga, na minha concepção, é bom tarólogos terem seus próprios tarólogos, sabe? É igual psicólogo precisa de um psicólogo, entende? Então eu super vejo vários canais aqui no YouTube e já fiz tiragens com alguns profissionais, que são os profissionais que geralmente eu sempre volto, que eu gosto e tudo, que eu vou me identificando e vou ficando com eles, né? E quando eu não consigo ver direito a minha situação, eu recorro a eles. Porque às vezes a gente tá, como eu gosto de falar, a gente tá dentro do caos e dentro do caos a gente não vê com clareza. E isso acontece com todos. Em algum momento, mesmo as pessoas que trabalham com terapias podem se ver dentro do caos e não conseguir sair e precisar de ajuda, o que é muito normal. Então, aqui tem esses aspectos. O que seria interessante aqui para você? Melhorar essa questão do mental, cortar pensamentos que te sabotam, transformar pensamentos e ideias
ao mesmo tempo trazer mais emoção à tona. Qualquer emoção, seja de dor ou de felicidade, tá? Porque aqui realmente o seu jogo tá falando assim, as emoções para essa situação estão escassas. É como se você tentasse ver de forma racional, tá bloqueando o emocional. Deixa esse emocional vir de toda forma, seja ele qual for, bonito ou feio, não importa. Deixa o emocional brotar. E ao mesmo tempo, na ação, começar a engatinhar e trazer essas novas ideias que vêm daqui com novos projetos, com novas metas, com novos passos ou com novas soluções para essa situação começar a dar certo. Não paralisar, tá? E cuidar desse lado espiritual. Eu vou ver a mais. Se você fizer essa mudança sugerida aqui pelo tarô, alguma dessas mudanças, o que se abre para você dentro dessa situação? Né? Como é que ficam as energias fazendo as mudanças? A carta do mundo. E o 2 de ouros. Ótimo. Muito bom. A gente tem a carta do mundo falando que fazendo as mudanças você encontra mais plenitude, você encontra caminhos abertos, consegue conquistar aquilo que você quer. E inclusive tendo resultados satisfatórios com esse 2 de ouros aqui do lado. Mais equilíbrio dentro da situação, você conseguindo ver as ferramentas ou mesmo as possibilidades de ação para melhorar essa situação e reverter ela a seu favor, tá? E a carta do mundo traz vitória, traz você conquistando o que você quer, traz você entrando num novo patamar de satisfação diante dessa situação. Então, se agora tá ruim, se agora não tá dando certo, aqui você fazendo mudanças, você experimenta uma nova sensação, até mesmo renovação, se for o caso, né, do projeto, da ideia ou da situação. Se for questões, por exemplo, de relacionamento afetivo, que você traz aqui, pode ser isso também, uma renovação de sentimentos, uma renovação das emoções, dos quereres, das vontades, ou mesmo a concretização de algo. Você chegando onde você quer, né, você conquistando alguma coisa. Nesse caso de relacionamento amoroso, pode até ser uma libertação que vem, e depois você tendo aí um novo relacionamento, você se abrindo para um novo amor, e por isso tendo ainda assim uma resposta favorável. Não necessariamente a resposta favorável que o tarô está trazendo aqui é a que você quer, mas é a que você ainda não pensou que é possível e que vai ser tão maravilhoso quanto, certo? Por quê? Aqui com essa força e com 10 de copas eu vejo esse minguar de achar que pode dar certo, de que a situação vai se resolver ou vai se encaminhar para um lugar melhor, e é como se houvesse um pessimismo muito grande, sabe? Só que aqui é como se falasse assim, olha, às vezes você nem espera o que ainda está por vir, você nem sabe as bênçãos que está para chegar e que pode ser muito melhor do que você pensou. Mas como a gente fica ali com os pensamentos muito estreitos, né, com pensamentos limitantes mesmo, tipo, não, só vou ser feliz se for assim, assim, assado, a gente pode sabotar outras histórias, outras vivências, outras experiências que seriam muito maravilhosas pra gente, né? E como tem aqui essas resistências de pensamento, é provável que até mesmo possa vir soluções ou condições lá no futuro muito melhor do que você esperava, tá bom? Bom, ótima leitura para você, finalizo aqui. Para o grupo de número 2, se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Agora, grupo de número 3, a ponta de quartzo fumê. Mentalize aí essa pergunta. Por que essa situação não está dando certo? O imperador, a justiça, o louco e a lua. Por que essa situação não dá certo?
Ás de Paus, Cavaleiro de Copas, Pajem de Espadas e Rei de Paus. Bem, seus pensamentos podem... Você pode querer ter pensamentos muito estruturados, muito encaixotados, pensamentos muito bem definidos sobre essa situação. E pode ser que você até nem queira promover mudanças ou não esteja aberto ou aberta para promover mudanças de pensamento, mudanças de como você deve se comportar, agir, sentir, tá? Eu tô vendo um predomínio da mente aqui, tanto com esse imperador, quanto com a justiça, quanto pajem de espadas, nos níveis mentais, emocionais e de atitudes. Então é como se você pensasse assim, eu sei o que está acontecendo, eu tenho as respostas, eu estou vendo as coisas com clareza, eu estou entendendo o que está acontecendo, minha análise está perfeita e está pronta, não pode ser alterada. Então tente ver se essa rigidez pode não ser aí o seu calcanhar de Aquiles para essa situação, sabe? Pode ser onde não está dando certo, porque tem um pensamento muito rígido, ou muito duro, ou petrificado aqui. E trazendo muito uma energia de poder, porque você tem essa energia de poder, só que você coloca poder demais nesses pensamentos concretos. Tá tudo muito concreto para você. Você consegue ver, avaliar e falar, é isso, isso, isso que está acontecendo aqui. Então você está vendo de forma racional, mas não tem só o lado racional, não tem só o lado da verdade, ou da sua verdade, ou de uma meia-verdade, né? Pode ser que você ampliando os horizontes, você vê outras verdades, outras possibilidades, e acaba que essa situação fica muito encaixotada quando você não expande a visão, tá? Na parte emocional, o que pode estar fazendo com que essa situação não dê certo, saindo justiça com o Cavaleiro de Copas, é como se tivesse, de novo, um predomínio da razão sobre as emoções. Você acaba colocando muito critério, muita análise para a situação, querendo entender e querendo identificar qual é a raiz da questão, o que está acontecendo, qual o nome disso, categorizar as coisas, até mesmo sentimentos. Tudo no equilíbrio é importante na vida para a gente poder ter um bom desempenho das nossas faculdades mentais, emocionais, de atitude, né? Então, eu sei que às vezes não é fácil, não, a gente conseguir ter o equilíbrio disso. Mas o tarô tá chamando para ter o equilíbrio aqui nesse jogo, tá? Porque a gente tem energias muito poderosas aqui que você muito facilmente poderia encontrar as saídas do que você pode fazer, do que está ao seu alcance para essa situação, porque a gente tem um Ás de Paus e um Cavaleiro de Copas. A gente tem tanto a iniciativa, o poder criativo de ver soluções, quanto o emocional relativamente equilibrado, ou um emocional relativamente sentido. Um emocional que se permite ser e sentir. Então, assim, às vezes, por exemplo, você está frustrada, o sentimento é frustração, mas aí você vai e racionaliza em cima do sentimento e fala, ah, nossa, tô sentindo isso, tal, 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 mas você não verdadeiramente sente a frustração, assim, sabe? A dor da frustração e libera essa energia. Acaba que você represa o emocional no mental, você guarda esse emocional no mental, e aí não deixa o emocional simplesmente sair. E às vezes essa frustração é em forma de grito, é em forma de não apatia, né? Que às vezes o racional demais deixa a gente meio apático. Então, é de experimentar o que está vindo. É gritar, é chorar, é espernear, é tacar a almofada longe, não importa, é dar soco na almofada, não importa. Deixa sair. Né? Às vezes a gente precisa das atitudes, da fala, da lágrima escorrendo para a gente poder ter a nossa catarse, ou mesmo sentir o que está rolando dentro de nós, né? Então, não bloqueia isso, porque você está num potencial muito grande para poder achar a solução dessa situação,
mas cuidado com um mental muito bem estruturado e tudo tem que estar definido e tudo tem que estar dentro de um controle, né? Que você está entendendo as coisas ou tá mandando, né? Diante da situação, ó, tem que ser assim, tem que ser assado, ou tá falando, ó, não vai dar certo, depois eu vou falar que eu avisei, esse tipo de coisa. Então, freia um pouco e deixa um exercício mais criativo vir à tona e também as emoções virem à tona. Na parte de atitude, aqui temos o louco com pajem de espadas. E aí esse louco com pajem de espadas pode falar que quando a gente tem razão e emoção em desequilíbrio, podemos tomar atitudes impensadas ou atitudes muito frias ou calculadas que não abrem espaço para sentimento, para considerar o sentimento do outro, ou então atitudes que vai para um extremo emocional, porque você pode represar tanto emocional que de repente ele vem com tudo e você simplesmente faz uma atitude pelo impulso, pelo instinto do que está vindo e não pela intuição, pela ponderação, tá? Porque a gente tem um louco com pajem de espadas, duas crianças aqui que podem agir de forma prematura diante da situação, porque não cuidou de ter um equilíbrio das faculdades emocionais, faculdades mentais e faculdades de ação, de proatividade. Então você pode acabar tendo atitudes erráticas ou atitudes que são impensadas diante da situação e por isso elas podem não estar dando certo. Na parte espiritual a gente tem a carta da lua com o rei de espadas. Aqui tem uma certa ilusão ou devaneio ou situação em que quando você entra nessa energia da lua, espiritualmente você acessa submundos, seja em sonhos, seja em delírios ou fantasias, acordado ou não, acordada ou não, tá? E acaba você vivendo nesse mundo dos sonhos, ou no mundo de que as coisas são uma grande catástrofe e você tem que estar ali pensando 1 milhão de possibilidades para você agir diante de situações diversas que podem vir a partir dessas catástrofes, ou então sonhar, fantasiar, delirar que as coisas vão fluir bem e não considerar a realidade como ela pode estar se demonstrando agora. Então, por exemplo, se for na situação de catastrofização, você pode acabar pensando vários cenários tensíssimos na cabeça e como você resolveria eles. Como você agiria, como você se comportaria. Mas aquilo não é real, você não está vivendo aquilo. Você está projetando catastrofizações para poder saber e ter controle do que você faria. E já se precaver, né? Prevenir. Se acontecer, pelo menos um desses cenários, você já sabe o que fazer. É tipo isso. É a busca do cérebro, né? Por ter soluções e resoluções. Ou então você pode ir pra fantasia do tipo, ah, não, tá muito aqui difícil, eu não sei o que fazer, então eu vou sonhar aqui que eu ganhei na loteria e minha vida resolveu, e o que eu vou fazer com o dinheiro da loteria. Tipo isso, sabe? Então, pode ir pra um lado, pode ir pro outro, e tem uma manifestação aqui espiritual. Eu vejo aqui, tanto é possível um obsessor, para aqueles que acreditam, que podem estar atrapalhando a situação, conduzindo você para esses pensamentos distópicos, quanto seres zombeteiros, né? Espíritos zombeteiros, que a gente chama. Que seriam espíritos que vão se alimentando da nossa energia a partir das coisas que a gente faz, que a gente fica ali criando formas de pensamento, a gente fica com pensamentos obsessivos, obstinados, né? E acaba que esses espíritos, eles se aproveitam dessas nossas fragilidades, que enquanto seres humanos é normal, todo mundo tem, em alguma medida, em alguns momentos também. Às vezes não é sempre, não é o tempo todo, não é um padrão, mas acontece de vez em quando. E eles podem estar aproveitando dessa fase, desse momento, tá? Então, assim, tenha essa cautela aqui, faça muita oração para o anjo da guarda, se conecte com o anjo da guarda, peça ajuda, peça apoio, ou então tenha práticas de silenciar essa mente, silenciar o racional. Práticas como mexer com plantas, brincar com os animais, cuidar dos animais, cuidar das plantas, cuidar da casa, fazer atividade física, exercícios de respiração, yoga, ou atividades que você entre em contato com a natureza, pé no chão ali, pelo menos 40 minutos, pé na grama, no mato, na natureza mesmo, pés descalços. Isso ajuda muito a recarregar, tá? Aqui seria muito interessante você fazer algum tipo de limpeza,
algum tipo de processo mais regular, em que todo dia você se limpa, assim como todo dia você toma banho, o ideal é que todo dia a gente tome banho, você não só tomar banho e limpar o seu corpo físico, mas todo dia você tomar um banho espiritual, com alguma prática espiritual, certo? Ou prática energética, caso você não acredite no mundo espiritual. Mas práticas energéticas também ajudam bastante a você se recuperar, né? Se recarregar e falar, não, tá bom, eu deixei minha mente ir, agora eu vou voltar para a realidade. Eu me permiti pensar, eu permiti viver no mundo de fantasias, mas agora é hora de voltar. Então, ter essas práticas em que você se autorregula é muito interessante aqui. E agora, deixa eu ver aqui, vamos ver o que acontece se você fizer as transformações sugeridas pelo tarô. Estrela. E Ás de Ouros, muito bom. Fazendo alguma dessas soluções, ou todas aqui que o tarô deu, né, caminhos para você fazer diferente, com a carta da estrela e com Ás de Ouros, você tem aqui sucesso nessa situação. Você conquista o que você quer, ainda por cima com ajuda espiritual, com auxílio da espiritualidade. É como se eles falassem assim, não, tem merecimento, sabe? A pessoa fez por onde, a pessoa está tentando se melhorar, a pessoa está tentando rever algumas atitudes, rever algumas emoções, rever pensamentos. Então tem mérito aqui para você, é realmente uma sensação de merecimento. Nós merecemos o melhor do mundo. E todos merecem o melhor, sem distinção. Sem distinção. Agora, aqui é como se eles falassem assim, olha, acredita no seu poder de merecimento. Porque às vezes a gente pode ouvir essa tiragem e falar assim, ai, tá vendo, eu mereço. E o outro não é isso. O outro também merece, todo mundo merece uma vida plena, satisfatória, uma vida de alegrias, de felicidades, de contentamento, de satisfação. Todo mundo merece. Só que aqui é como se a espiritualidade pedisse para você lembrar do seu poder de merecimento, de que você merece, né? Todos nós, mas às vezes a gente esquece. A gente acha que não é pra gente, a gente acha que não vai ter solução, que não vai ter caminho, que o caminho vai ser muito difícil, doloroso. E não, sendo que na verdade todo mundo merece caminhos fáceis, caminhos abertos, caminhos fartos, fartura na vida. Agora, o quanto que a gente também está conseguindo fluir nessa abundância? O quanto que a gente também se permite fluir na abundância? Fluir nos pensamentos abundantes, nos pensamentos de que serei amparado, serei amparada pelo universo. Terei ajuda de pessoas, de terceiros. Sempre tem aqui alguém nos ajudando. E é importante ter esse sentimento também de gratidão aqui, porque por vezes a gente acha assim, nossa, todo mundo parece que faz as coisas contra mim. Mas sempre tem aquela pessoa que às vezes salva o seu dia, te manda uma mensagem, te manda uma coisa legal, te traz uma solução, te traz um carinho, sabe? Essa pessoa salvou o seu dia em algum ponto, quando você fala, nossa, eu tava muito para baixo e veio. Então, isso também é espiritualidade, isso também é a energia cósmica falando, olha, você não tá desamparado não. Quando você pensa que você tá ali sozinho, de repente acontece alguma coisa, alguém salva o seu dia. Ou às vezes você mesmo salva o seu dia. Você fala, opa, tô entrando nesse lugar e eu não quero, vou sair. Você mesmo pode ser seu salvador, né? Então lembre-se disso, lembre-se que essa carta da estrela traz essa mensagem. Você merece, todos merecem, mas você precisa se lembrar que você também merece. Então você vai encontrar caminho aqui, aberto para você. E estamos te orientando, estamos te mostrando o caminho e vem vitória para você, vem conquista, vem essa situação mudando, não sendo mais difícil, mas sendo viável, possível de ser resolvido, tá? Então, ótima leitura. Ai, que bom. Fico feliz de dar notícias boas. Mas é isso. Essa foi a leitura para você, do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!